Arquiteto Rodrigo Santos, a casa é sua. Obrigado. O convite que a Fama e eu pessoalmente lhe fizemos é para falarmos aqui de 2 ou 3 temas que eu sei que as pessoas que olham para este assunto da certificação energética, e é sobre isso que vamos falar, ficam às vezes com um ar muito surpreendidos sobre a lei e sobre as coisas que envolvem isso. Mas antes de começar de ir por aí, queria saber, a sua formação é arquitetura. Exatamente. Já há algum tempo. Sim. E, portanto, não sei se quer dar aqui um lamiré sobre o percurso. Eu acabei o curso em 98. Inicialmente fiz uma parte mais ligada à gestão territorial e ao planeamento territorial. Depois complementei isso com a valência da arquitetura. E depois trabalhei muitos anos em ateliês, fiz projeto de execução, acompanhamento de obra mais ou menos. Tinha uma grande experiência disso. E em 2008 percebi que ia haver aqui uma alteração aqui na legislação e ia aparecer esta questão da certificação energética e decidi investir, uma área que também me seduziu, tudo que traz para o ambiente, etc. E pronto, eu optei por tirar a certificação de perito e neste momento sou perito da ADN e a arquitetura está assim um bocadinho mais de lado. Mas isso leva-nos diretamente aqui para uma coisa que faz ponto de interrogação na cabeça de muita gente. O público em geral tem alguma dificuldade em encontrar utilidade nos certificados energéticos. Isto porquê? Há um cliente que põe um apartamento à venda. E eu digo, olha, mas temos que fazer o certificado energético para ver as condições de eficiência energética do apartamento, para a legislação obriga a que se tenha esse certificado para poder colocar-se o apartamento à venda. Ninguém percebe porquê. Qual é a vantagem? Porquê é que avançaram na legislação para ser obrigatório fazer um certificado energético? Inicialmente, isto são normas europeias que todos os países da Europa se regem têm esta questão da certificação energética. Varia muito país para país, o modelo, etc. Mas basicamente o que é que nós fazemos? Vemos qual é a eficiência energética do imóvel. Pronto. Quem compra ou quem arrenda uma casa tem todo o interesse em ter a maior informação possível sobre o imóvel que vai comprar e vai adquirir. Pronto. Muitas vezes as pessoas surpreendem-se que o imóvel é muito úmido, é muito quente no verão, é muito frio no inverno, entra vento, entra frio. Um certificado traduz isso tudo, ou seja, quem vai comprar um imóvel, através desse documento, consegue perceber o que é que está a comprar numa vertente que muitas vezes não é muito perceptível, ou pelo menos são técnicos especializados que lhes fazem esse certificado e informam sobre essa situação. Para além disso, há uma vertente também de financiamentos de obras de melhoramento que podem ser feitas nos imóveis e sem esse certificado, por exemplo, vou comprar uma casa e tem umas janelas antigas de alumínio com vidro simples, de madeira, e eu quero pôr umas janelas novas. Se tiver um certificado que me indique que eu devo fazer essa medida de melhoria para aumentar a eficiência energética daquela casa, eu posso aceder a financiamentos. Há um fundo, que é o Fundo Ambiental, que é um programa do Governo, que vai abrindo linhas de crédito e as pessoas podem aderir a essas linhas de crédito e financiam-se para essas obras. Isolamentos em coberturas, painéis solares térmicos para água quente, ar-condicionados, isolamentos de paredes, de coberturas. Uma série de situações que, não tendo esse certificado, não conseguem aceder a esses financiamentos. Pronto. Curiosamente, ainda hoje estive numa situação em que é gritante essa vantagem de ter um certificado energético. O certificado energético, no fundo, é uma auditoria que é feita também ao imóvel e que nos diz o que é que nós temos que melhorar. Pronto. E era uma casa que estava a acabar as obras. E os tipos chegaram lá e tal, pôs isolamento aqui no teto, pus. Até quanto é que pôs? Pus 4 cm de isolamento. Mas tinha um certificado anterior, não tinha. O que é que esse certificado lhe dizia? Fomos ver, dizia para pôr 10 cm, para pôr janelas, para pôr isto, para pôr aquilo. Ou seja, ele desaproveitou um documento feito por alguém que pensou sobre aquele imóvel, o que é que poderia fazer para melhorar, e a pessoa, por desconhecimento de não ir ver o que é que está a ser sugerido naquele certificado energético, depois da obra feita, foi confrontada com esta informação que
se calhar podia ter investido um pouquinho mais, por um bocadinho mais de isolamento na cobertura. Ou até aderir a uma das linhas de financiamento, mas isso ainda vai sempre a tempo, porque essas linhas, mesmo depois do final da obra, pode-se candidatar a isso. Isso vai direito a uma coisa que eu acho bastante. Então, o que eu acho deve estar relativamente certo. Tanto quem trabalha na mediação imobiliária e sabe que pela lei tem que ter este certificado energético, sim, porque a lei assim o obriga. Há alguns consultores que sabem que isto pode ter vantagem para aderir a linhas de crédito para melhoramento da eficiência energética do imóvel, mas há aqui, porque isto na base, o que eu vejo é que o pessoal olha qual é a letra que fica na casa e não sabe ler mais nada. É assim, em teoria, por exemplo, no caso de uma moradia, a pessoa vai comprar a moradia e vê que é uma classe F. É muito fácil nas moradias, porque temos percas térmicas por paredes, tetos, coberturas, pavimentos, terraços, etc. Pronto. A pessoa, em vez de olhar para isso como sendo um ponto negativo para a casa, pode olhar para isso como sendo um ponto positivo, ou seja, há um perito que sugeriu uma série de medidas. Nós, nos nossos certificados, tentamos sempre que as medidas que nós sugerimos ponham sempre a casa na classe B-, que é a primeira classe permitida para os edifícios novos, ou seja, todos os edifícios novos têm que ser de B- para cima. Para cima. E a pessoa, com alguma facilidade, consegue ter umas linhas. Mas a leitura desse certificado, que sugere o que é que se tem que fazer, se calhar tem que ser com um técnico a explicar o que é que... O certificado tem duas partes. Pode não ser muito perceptível, mas tem 3 folhas. As 3 folhas iniciais é assim, um desenvolvimento muito básico e muito simples do que é o certificado, das medidas de melhoria que se podem implementar. Pronto, isso é a primeira fase. Há uma segunda parte do certificado que é muito mais detalhado. Já detalha paredes, o que é que tem, o que é que não tem. As medidas de melhoria detalha o que é que tem que se fazer. Sugerimos pôr capoto, pôr isolamento térmico na cobertura, pôr um painel solar térmico. Pronto, e isso vem tudo detalhado nessa segunda parte do certificado. Quem quiser dar assim uma vista de olhos pelo alto, basta ler as primeiras 3 folhas que fica informado. Se quiser detalhar muito mais, é ler o resto do certificado, que é sempre útil. Claro. Investimos nisso. O que é que ao fim deste tempo todo, nos imóveis usados não tanto, porque aí sabemos que se o imóvel for dos anos 60 ou 70 vai ter muita não eficiência energética, não é? Depende, se não tiver sido feita nada, sim, entretanto, sim, pelo caminho. Depende, sim. Mas as construções novas, a qualidade, eu, pelo que estou a ouvir, desconhecia, estamos sempre a aprender, é que tem que ser de B- para cima. Exatamente, sim. Também não tenho encontrado para baixo, mas não sabia que era por lei. Sim, desde que este regulamento existe, se uma casa, nós chegamos ao fim dos cálculos e vemos que dá C, essa casa não pode ter licença de utilização. Tem que fazer melhoria. À partida também isto não deverá acontecer, porquê? Porque há um projeto prévio ao início da construção e esse projeto já teve um pré-certificado e está tudo pensado para conseguirmos ter o B-. Portanto, se alguma coisa correu mal, é porque quem construiu não respeitou o projeto. O que acontece muitas vezes. Nesse aspecto da certificação energética, mas no aspecto de um todo, fala-se muito hoje em dia da habitação e da qualidade da habitação e das novas, da questão da eficiência energética, etc. O que é que acha, como observador destas construções, o que é que acha da qualidade que se está a praticar hoje em dia cá na construção? A qualidade é boa. Pronto, temos boa legislação, temos muita legislação, às vezes até temos legislação a mais e às vezes até contraditória, mas no geral a qualidade é boa. Há um aspecto muito importante, há aqui 2 fases no fundo que a construção tem. Tem a fase da concepção dos projetos, e os projetos à partida serão sempre bem feitos porque têm muita legislação e muita revisão, digamos assim. Depois há a fase da operacionalidade e da construção, não é? Essa fase é que muitas vezes, quando não é feita com critério, com rigor, com pessoas formadas e gente que sabe, no fundo aquela época daquela pato bravo, como se costuma dizer,
Isso mais ou menos já acabou, porque, quer dizer, obriga a um conhecimento total, tem que haver um engenheiro que acompanhe a obra, um diretor técnico, um diretor de fiscalização, e isso garante que a obra é feita, bem feita e fica de acordo com tudo o que está previsto no projeto. Portanto, de uma maneira geral, o comprador de uma casa nova, seja apartamento, seja Sim. moradia ou o que for... Mais em apartamentos do que em moradias. Normalmente nas moradias as pessoas têm mais tendência para depois adaptar a moradia. Eu não ponho isto, não ponho aquilo, não vale a pena para estas grelhas de ventilação, que é sempre o que nunca cumpre nas moradias novas que nós temos vindo a fazer, é a parte da ventilação, porque tem que haver um mínimo de renovações horárias do ar do interior da casa. Se esse mínimo não é cumprido, ela não está em condições de ter licença de utilização, portanto não pode ser emitido o certificado. E é mais aí que se vêem estas pequenas, digamos, incumprimentos dos projetos. Mas isso é detectado antes da finalização da obra, normalmente? Ou não? É detectado porque chega o lobo mau, que é o perito, e que diz, olha, isto não está bem, isto não está bem, não está bem, as pessoas ficam zangadas com o perito, mas esquecem-se de se zangar com quem deveria ter cumprido o projeto, que devia ter construído a casa de acordo com o que estava pensado. Não é? Mas na sequência disso, acha que o que nós ouvimos às vezes aqui pelos promotores, pelos construtores, etc., é que há só exigências que não têm cabimento. Mas não é bem assim. Não é bem assim. A sua opinião não tem nada a ver com isso. E pelo meio falou numa coisa engraçada, que se tem estado na ordem do dia agora, que é a questão da licença de utilização. Exatamente. Pronto, que ficamos sempre... Sim. Eu pessoalmente fico sempre não ter licença de utilização. Como é que pode ser? Não é? Sim. No fundo, essa a ausência da licença de utilização, o que é que vem fazer? Vem responsabilizar quem construiu e quem projetou. No fundo, a licença é dada pela responsabilidade de quem construiu e quem projetou. Eu sei que em Portugal a responsabilidade na área da construção é assim muito vaga, muito difusa, vale pouco dinheiro, mas eu sei que noutros países essa responsabilidade vale muito dinheiro e faz-se pagar muito bem. Pronto. E eu vejo que a breve trecho as pessoas, um arquiteto, um engenheiro, ao aumentar a sua responsabilidade, normalmente vai-se querer remunerar por esse aumento. Portanto, o preço dos projetos eu penso que terá que ser ajustado, porque anda-se a pagar muito pouco e quando se paga pouco, o trabalho, por norma, não é de tem qualidade. tanta qualidade. Exatamente. Quer dizer que há mais responsabilização para os técnicos e menos responsabilização para as câmaras? É assim, mas as câmaras vão continuar a emitir as licenças. Sim, isto ainda está assim um bocadinho... Nem as próprias câmaras sabem muito bem como é que a coisa funciona e houve ali um período de transição logo no início da entrada em vigor dessa legislação, que já se dizia que não era preciso certificados, já não era preciso licença, já não era preciso nada. Quer dizer, não é bem assim também, pronto, não virou o faroeste, não é? Cada um faz o que quer. Pronto, essa parte da responsabilização é que ficou muito mais em cima dos técnicos. Pronto, isso aí é que vai fazer com que a licença de utilização é dada pela responsabilidade de quem fez. Ou seja, a tendência é simplificar um bocadinho as coisas, torná-las mais rápidas, sim, mas com a responsabilização da parte técnica. Exatamente. Resumindo, sim. Será isso? É. Ou seja, o projeto, quando é entregue na Câmara, ele praticamente está aprovado, porque há alguém que se responsabilizou por aquela informação, por aquele conteúdo, e isso é suficiente. Seja o arquiteto, seja o engenheiro civil, no caso do estruturas, civil, etc. é um bocadinho diferente. A parte da arquitetura estava mais sujeita ao controle da Câmara. A parte das especialidades, nem por isso. O engenheiro chegava lá com o molho e entregava. As especialidades têm outros técnicos, que não é só o engenheiro civil. Exatamente. Engenheiros civis, engenheiros eletrotécnicos, engenheiros mecânicos, e isto cada vez a construção tem-se complexificado cada vez mais e requer técnicos mais especializados, de domótica, da AVAC, de peritos qualificados para acompanhar e, no fundo, para ajudar a conceber o projeto. E é essa parte técnica que se refere. Exatamente. O conjunto dessa parte técnica. Exatamente. A ideia é, no fundo, que estes técnicos todos trabalhem em conjunto
e que, em conjunto, produzam, no fundo, o produto final que depois há de ser a construção, e em tudo integrado, não é? Eu sou engenheiro do ar-condicionado, diz que precisa de uma conduta de 50 centímetros, o arquiteto tem que saber que tem que prever ali um teto falso com 50, o engenheiro civil sabe que a laje também não pode ter mais do que aquela espessura, porque senão depois, pronto, uma série de informação que tem que ser toda coordenada, pronto, e sendo que a figura do arquiteto é que faz essa coordenação, digamos, destas especialidades todas. Isto é a teoria. Na prática, se calhar não funciona bem assim, mas isso se calhar vai ter que mudar. Isso vai se ajustando, não é? Exatamente. Falando agora de coisas mais isto estamos a falar do novo e dos projetos. Sim. Mas temos aqui normalmente perguntas e dúvidas relativamente também à certificação energética, que talvez na conversa de hoje encontremos as respostas. O que é que, do que se põe à venda num site imobiliário, Sim. o que é que não precisa mesmo de certificado energético? O princípio não precisa aquilo que não tem presença humana, ou seja, não tem requisitos de conforto térmico. Garagens, armazéns em que não haja gente em permanência lá dentro, igrejas, edifícios militares, pronto, tudo o que não requeira conforto térmico está isento de certificação. Ou seja, o que é que está abrangido pela certificação energética? Habitações, escritórios, comércio e serviços. Pronto. Mas havia aí uma dúvida sempre, que ainda agora há poucos dias tive um bocado essa conversa. Há sempre ali uma dúvida, que aqui há muito tempo atrás falava-se que as casas, mesmo que tivessem uma parte caída, ou que fossem meias ruínas, que tinham que ter certificado energético. Agora, entretanto, já comecei a ouvir que quando é uma ruína basta uma declaração. Sim. Dentro do portal da ADN está prevista essa declaração, ou seja, nós temos lá no nosso portal temos uma zona em que podemos fazer a emissão dessa declaração de ruína. O que é uma declaração de ruína? Uma declaração de ruína é um documento que atesta que aquele imóvel não tem condições de habitabilidade, não tem condições de segurança, ou seja, é um imóvel que irá ter que forçosamente passar pelas malhas da certificação energética num momento posterior, não naquele na venda, mas num momento posterior. Eu sei que vai ter que haver um projeto na Câmara para reabilitar aquela casa e nessa altura irá ser feito um pré-certificado, um projeto térmico, etc, etc. Portanto, a declaração vai servir ao fim e ao cabo para atestar para quem faz a escritura que o imóvel que lá está não tem certificação energética, sim, porque não está em condições para isso. Exatamente. Mas agora tocou aí num ponto engraçado. Havendo uma ruína e não mexendo na parte exterior do que está em ruína, sim, é preciso sempre um projeto na Câmara? Ou pode recuperar o que lá está? Se houver, por exemplo, se existe só a fachada e vamos recuperar todo o interior, vai ter que ser preciso um projeto na Câmara, porque vamos ter que ter estrutura nova, especialidades novas, portanto, quando não há nada dentro do imóvel, forçosamente vamos ter que fazer um projeto. Ou nada ou muito pouco, não é? Nada ou muito pouco, pronto. É diferente de uma casa em mau estado. Podemos ter os azulejos partidos, uma cozinha que não está montada, etc. Portanto, isso não é uma casa em ruína. Uma casa em ruína é uma casa que está em estado irrecuperável, não é? Pronto, no fundo, isso é que é uma ruína. Que tem que ser reconstruída e não renovada ou remodelada. Exatamente. Muitas vezes, tenho aqui um apartamento que está em mau estado, o chão está todo levantado. Não, isto não é uma ruína. Uma ruína, eu pergunto sempre, quando olha para o teto vê o céu? Não, então não está em ruína. Pois, exatamente. Portanto, é por aí que as pessoas têm que pensar. Exatamente, sim. Quando precisam de... Agora, convém sempre fazer uma declaração para levar para a escritura, para não haver... Sim, porque a própria declaração tem sempre um número de registro na ADN, pronto, e que é consultada pelo notário ou no conservador que for fazer a escritura. Pronto. A ADN é uma organização do Estado, não é? Que gera esse tipo de assunto, que também, por incumprimento, pode exercer uma fiscalização. E exerce.
sobre nós peritos, exerce muitas vezes. Muitas vezes nós nem nos apercebemos, eles aleatoriamente vão ao portal, nós, por norma, submetemos sempre, por norma não, temos sempre que submeter os cálculos, a informação toda, fotografias que recolhemos nas vistorias, eles aleatoriamente fazem as vistorias, pronto, muitas vezes nós nem sabemos. Uma auditoria a cada... Uma auditoria breve. Se há algum sinal de alerta, eles depois contactam o perito. Olha, tivemos aqui uma dúvida, você diz que isto tinha aqui um ar-condicionado, mas não tem cá fotografia de ar-condicionado nenhum. E dizer, olha, esqueci-me de anexar, ou então o perito, por negligência ou por... Mas também podem perguntar, sendo a agências de mediação imobiliária ou aos particulares, o determinado imóvel que está à venda, que está anunciado, não referir o certificado energético. E isso tem coimas também. Sim, isso tem coimas, sim. Qualquer casa, qualquer imóvel que esteja à venda e que esteja enquadrado na certificação energética, que não esteja isento, tem que ter o certificado energético. Isso são coimas tanto para quem anuncia, para quem promover o imóvel, como o proprietário do imóvel. O próprio proprietário, portanto pode ser uma coisa até dupla. É sempre dupla, é sempre dupla. Sim, não, se for o próprio particular a publicitar a sua própria casa. Sim, pronto, sim. Okay. É o particular que tem essa coima. Se for particular e a agência imobiliária, são as agências imobiliárias. E essa coima ainda é agravada, se não for um particular a vender, se for uma empresa. Também é mais agravada ainda a coima. Pronto, isso é sempre bom saber, porque quando nós informamos sobre essas coisas, as pessoas nunca não sabem bem que é assim. É um risco, porque a coima é sempre muito mais do que aquilo que a pessoa vai gastar no certificado. Como é, muito mais, nem tem nada a ver. Não justifica. Uma curiosidade. Quando temos nos prédios, principalmente, eu penso que tem mais a ver com os antigos, talvez nos novos também tenha a ver, mas os últimos andares e os restos de chão normalmente têm sempre uma avaliação inferior aos andares intermédios. Exatamente. Isso deve ter uma explicação técnica que muitas vezes aqui os clientes me perguntam e eu não sei explicar, não é? É uma explicação técnica e também é um bocadinho intuitivo perceber que um último andar, claro, como é, no verão é sempre mais quente, porque especialmente se for um terraço, não é? Portanto, nesse caso, aquela superfície do terraço está a receber radiação solar, está a aquecer, e essa radiação solar vai se transmitir para o interior do imóvel, aquecendo a casa. Nos restos de chão não será tão intuitivo perceber, mas é um facto que isso existe. Há percas térmicas para garagens, para lojas, etc. E essas percas são contabilizadas por nós. Temos sempre que as contabilizar e isso faz com que tanto estes imóveis dos extremos, tanto do topo como do resto de chão, tenham sempre no mínimo 1 ou 2 letras de diferença para um imóvel intermédio. Essa parte eu sabia. Agora, o que é que eu não sei? Mas podem ser tomadas medidas que melhorem. São essas tais medidas de melhoria que nós propomos sempre no certificado. Nos últimos andares é muito simples. Basta pôr um teto falso, pôr 6 ou 8 centímetros de lã de rocha e conseguimos minimizar esse impacto desse excesso de calor no verão e quando nós aquecemos um espaço, ligamos um aquecedor, no fundo por convecção, esse calor vai para a zona mais fria, será sempre a parte superior ou desvão do telhado, os arrumos, etc. Portanto, esse calor vai se dissipar por aí. Se nós conseguirmos cortar isso com um isolamento térmico, garantimos que não precisamos gastar tanta energia, ou seja, se calhar temos ali o aquecedor ligado na sala 1 hora ou 2 e já nos deixa estar até ao fim da noite sem ter que ter o aquecedor a bombar quilowatts de energia que se vão dissipar por janelas. E a energia está barata, não é? Exatamente. E é mesmo a questão que eu sempre achei, a certificação energética ou o apuramento da eficiência energética de cada habitação tem um bocadinho a ver com isso, com poupança de recursos. Sim, no fundo esta situação da certificação energética surgiu na Europa e ao nível da União Europeia porque estima-se que 30% da energia que é gasta no nosso país é para aquecimento de casas. Portanto, se nós reduzirmos essa energia em 10%, 20%, é uma poupança muito grande em termos energéticos, depois no balanço energético do país, e por isso é que existe esta questão da certificação energética, no fundo é para isso.
pronto, esta parte dos incentivos fiscais e do incentivo a que as pessoas melhorem energeticamente as condições da sua casa é uma coisa que tem que ser divulgada, investida, a APRR. E explicada também, não é? E explicada, sim. Porque é uma coisa, para a maior parte das pessoas, é uma coisa não percebe, e quando nós dizemos, olha, que há um financiamento que lhe ajuda a pagar a janela. Pois é. Não sabia. Pois é. É uma coisa que devia ser mais divulgada. Isto quando a conversa é boa, o tempo voa e pronto, e passaram já mais ou menos o tempo que estava destinado aqui para a nossa conversa. Fica desde já em aberto uma possibilidade, no caso de aparecer tópicos, há tópicos ainda. ou mesmo que o arquiteto se lembre de coisas que são boas de vir falar. Sim. Está aberta a porta Agradeço e voltamos a fazer. Agradeço estas oportunidades, porque também é uma forma de nós divulgarmos o nosso trabalho. Claro. E quando vamos para o campo, digamos, as pessoas que temos à frente já sabem o que é que estamos a fazer e já nos ajudam também um bocadinho É isso mesmo. na nossa missão. Agradeço imenso. Obrigado. Obrigado. Até à próxima.